Você conseguiria viver 20 anos da sua vida igual a um miserável, só para depois morrer como um dos homens mais ricos do planeta? Porque foi isso que Warren Buffett fez. Ele não começou rico. E o que ninguém te conta é que o que fez ele se tornar bilionário não foi sorte, nem genialidade. Foi um hábito, um só. E ele pode mudar a sua vida, se você tiver coragem de aplicar. Mas essa história vai te incomodar, porque é real. E porque expõe o que a maioria das pessoas não quer encarar. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o ponto de virada da sua vida financeira. Aliás, se você está cansado de ver conteúdo bonito que não muda nada na sua vida, então já curte esse vídeo e se inscreve no canal agora. Aqui você não vai ouvir promessas mágicas, mas sim verdades que podem te preparar para algo muito maior do que só sair das dívidas, para nunca mais voltar para elas. Se esse for o seu objetivo, então fica comigo até o fim. Um jovem franzino, de óculos, calado, entra numa sala emprestada no centro de Omaha. Ele tem 25 anos, dirige um carro usado, mora numa casa comum e anda com o mesmo terno barato há anos. Mas carrega dentro da cabeça um plano silencioso, sem aplausos, sem holofotes. Esse garoto cresceu vendendo chicletes, garrafas de Coca-Cola e entregando jornais nas madrugadas geladas dos Estados Unidos. Enquanto os colegas pensavam em comprar carros ou impressionar garotas, ele guardava cada centavo. Lia livros de contabilidade e estudava investimentos como se fosse um sobrevivente procurando uma saída. Ele já entendia algo que ninguém ao redor dele via. O tempo era o maior patrimônio que alguém poderia ter. Não tempo de lazer, de festa ou de status. Tempo de paciência. Tempo de construção. Tempo de plantar o que ninguém tem coragem de plantar, para colher o que poucos um dia vão ter. Enquanto os outros buscavam parecer ricos, ele fazia questão de parecer invisível. Não tinha aparência de milionário. Não frequentava festas. Não se importava com carros, roupas ou viagens. Ele queria construir. E estava disposto a ser ignorado por décadas, se fosse necessário. A única coisa que ele fazia todos os dias, sem falta, era ler. Centenas de páginas. Livros, relatórios, balanços de empresas, cartas de investidores antigos. Ele se alimentava de informação como quem se prepara para uma guerra que ninguém mais acredita que vai acontecer. Essa foi a fase mais silenciosa da vida dele, e também a mais importante, porque enquanto o mundo vivia o agora, ele estava construindo o depois. As pessoas ao redor perguntavam: por que você vive assim, Warren? Por que não aproveita mais a vida? E ele respondia com um sorriso enigmático: porque eu sei onde isso vai me levar. Anos depois, já com um patrimônio crescente, perguntaram a ele: qual é o seu segredo? E ele respondeu com a frase mais simples e mais poderosa da história das finanças: eu sou rico porque tive paciência. E é aqui que a maioria se perde, porque a paciência dele não era passiva, era estratégica, era ativa, era calculada. Buffett entendeu o poder do tempo. Ele sabia que os juros compostos são a força mais poderosa do universo, como disse Einstein. Mas ele entendeu isso com profundidade emocional. Ele não pensava em quanto vai render no mês que vem. Ele pensava em quanto isso vai se multiplicar nos próximos 40 anos. Enquanto o mundo gritava por pressa, ele mergulhava na lentidão. Enquanto todos buscavam atalhos, ele fazia questão de seguir o caminho mais longo, porque era o único que realmente levava ao destino. Só que ninguém quer seguir esse caminho, porque ele é frio, solitário e às vezes até humilhante. Ele escolheu isso. Escolheu parecer pobre enquanto construía riqueza. Escolheu ser subestimado enquanto desenvolvia sabedoria. Escolheu ser ignorado, para um dia ser impossível de ignorar. E sabe qual foi o resultado? Mais de 90% de toda a fortuna dele veio depois dos 60 anos. Sim, você não leu errado. A curva do patrimônio dele era quase reta.
Até que de repente ela explodiu, porque os juros compostos não recompensam quem começa bem. Eles recompensam quem não para. E foi isso que ele fez. Ele ficou. Ele aguentou. Ele segurou firme quando todos desistiam. E é aqui que entra uma verdade brutal. Os pobres não perdem a chance de enriquecer por falta de inteligência. Eles perdem por falta de paciência. Mas ninguém quer ouvir isso, porque dói. Só que é a verdade. Enquanto você compra algo que não precisa com um dinheiro que nem tem, o tempo está trabalhando contra você. Enquanto você ignora aquele investimento, aquela leitura, aquele plano de longo prazo, o tempo está indo embora. E a conta vai chegar. Mas e se você decidisse plantar agora? Imagina um pai de família, endividado, salário mínimo, 3 filhos pequenos, a vida apertada, o nome sujo, o cartão estourado. Mas um dia, cansado de viver de susto em susto, ele toma uma decisão. Começa com R$ 50 por mês, abre uma conta, começa a estudar. Evita as promoções ilusórias, corta os excessos, diz não para vários convites. A família reclama, os amigos zoam, os vizinhos falam, o fulano ficou pão duro, mas ele segue. 2 anos depois, ainda parece que nada mudou, mas ele já entende algo que os outros não entendem. Ele está construindo no escuro. 5 anos se passam. Ele já tem uma reserva, já conseguiu quitar algumas dívidas, começa a respirar, aprende a investir melhor. O filho mais velho já entende porque eles não tinham tudo o que queriam. 10 anos depois, a história é outra. Ele tem casa, investimento, liberdade, e ninguém viu isso acontecer. Porque riqueza de verdade é como uma árvore. Você planta hoje e fica um bom tempo só olhando para a terra. Mas quando ela começa a crescer, nada mais consegue parar. Essa é a diferença entre quem colhe da vida e quem mendiga migalhas dela. A maioria vive o presente como se ele fosse tudo. Mas os sábios vivem o presente como um terreno fértil. É por isso que Buffett ficou pobre quando podia parecer rico. E morreu rico quando já não precisava mais de aparência nenhuma. E ele sabia disso desde o começo. Como ele mesmo disse uma vez: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore muito tempo atrás. E a pergunta que fica agora é: você está disposto a plantar no escuro? Você teria coragem de abrir mão do que brilha hoje, por algo que ninguém vai ver agora, mas que um dia vai sustentar seus filhos? Essa é a pergunta que separa os verdadeiramente ricos dos eternamente pobres. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar um hábito e manter esse hábito por tempo suficiente para ele mudar tudo. Então agora, pensa comigo. Você vai continuar vivendo pro agora, com medo do que os outros vão dizer? Ou vai ter coragem de ser invisível por um tempo, para um dia ser impossível de ignorar? Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa acordar para essa verdade. Curte, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas só se você tiver coragem de plantar no escuro, porque se o mundo ri do seu silêncio agora, um dia ele vai aplaudir a sua colheita.